Abra a sua Bíblia aí. Gênesis. Muito difícil de achar esse livro. Capítulo 1. Hoje nós vamos dar uma olhada na oficina de Deus. Gênesis capítulo 1. Quem achou diz amém. A partir do versículo 1 também. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão, e fez separação entre águas e águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. No lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. De novo, versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi assim a tarde e a manhã, o dia quinto. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis, e bestas, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra.
E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Feche seus olhos. Senhor, nesse momento nós queremos estar aqui na Tua presença para pedir a Tua graça, pedir a Tua misericórdia, pedir o Teu Espírito Santo que ilumine nossa mente, que nos ajude, que nos guie. Fica conosco, me usa como instrumento mais uma vez para o Teu povo, para a Tua igreja, para o Teu povo que está aqui presente, aos que estão ausentes, online, assistindo ou que vão assistir, que de forma alguma essa palavra venha alcançá-los, que de alguma forma venha alcançá-los e ter um objetivo, Senhor, porque a Tua palavra ela não volta vazia. Então, nos dá estrutura para a Tua palavra, também nos edifica, nos consola e nos exorta se for preciso. É no nome de Jesus que nós te pedimos, ó Pai. Fica conosco. Amém e graças a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Nós lemos aqui até, entrando pelo capítulo 2, o relato da criação, né? E como eu disse, nós vamos dar uma olhadela, uma olhadinha, uma pequena olhada na oficina de Deus. E muitas pessoas, elas gostam de ver alguém trabalhando, alguém vai pintar, vai montar alguma coisa, você fica ali observando. Pessoa que está rebocando assim também, tem um pessoal que fica conversando ali com o pedreiro e olhando ele trabalhando, né? Então muitas pessoas são curiosas ao ver o trabalho de outra pessoa, e nós estamos vendo aqui Deus trabalhando. Jesus disse lá em João capítulo 5, versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, o primeiro cenário que nós temos na Bíblia é de um princípio, é de uma criação, é de Deus trabalhando na sua oficina. Ele é o arquiteto do grande universo, e nós observamos que ali naquela criação de Deus, ele diz que no princípio, dando a ideia de tempo, criou Deus da ideia de força, céus e terra, e também a terra sem forma e vazia, e ele diz que havia trevas sobre a face do abismo. Então tem aqui tempo, tem espaço, tem força, tem tudo incluído aqui dentro. Nós observamos que Deus, ele tem um espaço, nós observamos que ele traz embelezamento neste espaço, nós vemos que ele também dá direção às coisas que ele cria, e ele dá animação às coisas que são criadas. Os atos divinos na criação são também representativos e informativos. Nós observamos que Moisés, ele teve este privilégio. Ele teve o privilégio de ter uma revelação, de ter uma visão daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus estava criando. Era como se a cortina da eternidade tremulasse e saísse um pouquinho assim, e Moisés olhasse com riqueza de detalhes o grande arquiteto montando ali o palco do universo. Nós temos também alguns homens na Bíblia que tiveram esta revelação. Eles tiveram esses detalhes vistos ou até mesmo falado pelo próprio Deus. Quando nós observamos no livro de Jó, o próprio Deus aparece para Jó e diz os detalhes, como foi que ele formou, como foi que ele criou, como foi que ele embelezou, que ele pintou este quadro. Se você abrir a sua Bíblia comigo, em Jó, deixa eu ver aqui o texto, daqui a pouco a gente volta para Gênesis, eu quero dar aqui essa introdução. Jó é antes de Salmos, glória a Deus. Talvez você nunca prestou atenção ou nunca parou para observar que Deus, ele diz a Jó, mais ou menos como foi que ele criou o universo, como ele cria o céu, como ele cria a terra. Deixa eu ver aqui, é no capítulo 38, observe o capítulo 38, aleluia, versículo de número 4, Jó, capítulo 38, versículo de número 4, quem achou diz amém.
Deus vai começar a fazer uma pergunta aqui a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Olha só, faz-mo saber se tens inteligência. Quem lhes pôs a medida, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Está dizendo que ele mediu a terra. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, os anjos se alegravam. O cenário aqui, da criação, os anjos estavam felizes, as estrelas se alegravam. Ou quem encerrou o mar com pontas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas e ferrolhos. Ele disse que colocou porta e ferrolhos aí nas águas do mar. E disse: até aqui virás, e não mais adianta, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias, desde a ordem, a madrugada, ou mostrastes a alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela. Tudo se modela como barro sob o selo, e se põe como vestes, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o seu braço altivo se quebranta. Observe aqui, no versículo de número 16, ele diz: ou entraste tu às origens do mar, ou passeastes no mais fundo do abismo. Versículo 19, ele diz: onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibais das veredas da sua casa. De certo, tu sabes, porque já estão eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entrastes eu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva. Ele vai dizer, fala do mar, fala da neve, fala do caminho da luz. Ele vai continuando falando, fala sobre as chuvas, versículo 26. Ele entra pelo capítulo 39, ele entra pelo capítulo, até o capítulo 40, ele está dizendo a Jó que como foi que ele fez? Ele passeou pela eternidade, ele fundou, mediu o céu com cordel, ele colocou ferrolho de porta nas águas do mar, ele fez a neve, ele fala até dos animais. Ele fala aqui, no versículo 41, quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintinhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Ele começa a falar sobre as aves, sobre os animais, sobre os filhotes dos urubus, que eles estão com fome e pedem a Deus a comida, e Ele dá a comida para eles. Aleluia. Então nós vemos aqui Jó tendo esse vislumbre de revelação. Nós também temos Salomão. Salomão, ele teve uma revelação ainda muito profunda, porque ele viu o próprio Jesus pré-encarnado na sabedoria. Se você observar aqui, Provérbios, vamos lá. Provérbios capítulo 8. Você já conhece esse texto, talvez? Eu já li em outras ocasiões. Provérbios é depois de Salmos. Olha o versículo 8 aí. A partir do versículo 22, quem achou diz amém. Diz assim: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes, ele está falando agora antes da criação, antes do começo da terra, antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava, preparando os céus, quando compassava ao redor a face do abismo, o compasso. Quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes dos abismos debaixo, quando punha o mar o seu termo, para que as águas não traspassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra,
Então eu estava com ele, e eu era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Observe que ele está dizendo que esta sabedoria está lá antes na criação e também durante a criação. E quando chegamos lá em Colossenses capítulo 1, Paulo ele tem uma revelação também sobre a criação. E ele diz quem estava neste princípio. Quando diz o princípio criou Deus os céus e a terra, Paulo diz que Cristo ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o princípio de toda a criação. João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E João em Apocalipse ele diz que Jesus Cristo é o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro. Ele também é o princípio da criação de Deus. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então vamos lá. Nós temos aqui Deus criando, e nós temos alguns exemplos destes atos divinos na criação como uma representatividade. Quando nós observamos o sol, lá em Salmo vai dizer, Salmo 84, versículo 11, ou verso 11, que Deus é sol e escudo. Quando nós observamos as estrelas que Deus cria, Filipenses 2:15, Paulo diz que nós devemos andar como pessoas santas e irrepreensíveis, para resplandecermos como astros no mundo. Também Daniel diz, no capítulo 12 e versículo 3, que os justos, eles vão resplandecer como as estrelas no firmamento. Abra aí Apocalipse capítulo 22, irmão Joe está aqui, versículo 16. Vou levar um vento aqui que eu estou. Apocalipse 22 e 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus, a resplandecente estrela da manhã. Se você observar no capítulo 1 também, você vai ver aí, Apocalipse 1, versículo 16. Diz assim: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. No versículo 20 ele diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, tudo isso, ele pega um elemento da criação e coloca como uma representatividade no simbolismo profético. Nós observamos que em Daniel também são vistos sacerdotes como estrelas, no capítulo 8, vai do versículo 10 até o versículo 13. Também em João ele diz que viu um dragão que com a sua cauda ele derrubava a terça parte das estrelas dos céus, e essas estrelas eram anjos naquela linguagem profética. Nós também temos a lua. Deus ele cria a lua, e a lua também é simbolizada em cânticos, quando o amado vê a amada e diz: quem é essa que sobe do deserto
tão formidável como a lua, como um exército com bandeiras. Nós temos também a figura da criação original. A criação original em Gênesis 1, que ela é bara, e a recriação em Gênesis 1, versículo 3. Gênesis 1:1 diz que Deus criou. Gênesis 1:3 diz que Deus formou. Então Deus, ele assoprou sobre essa primeira criação material, sobre esta ordem de seres materiais, para comunicar-lhe a vida. E da mesma forma, Jesus sopra sobre os discípulos para comunicar-lhes o novo nascimento, um nascimento espiritual, seres espirituais, para lhes dar a vida eterna, a vida espiritual. O sopro de Jesus foi para comunicar vida e santidade, pois ele disse aos discípulos: recebei o Espírito Santo. E a santidade, o Espírito Santo é o Espírito de santidade, e o Espírito Santo é o Espírito que santifica. E a súmula desta natureza, da natureza de Deus, é esta: santidade. Ele disse, Levítico, e Pedro também repete lá na sua carta: sede santo como eu sou santo. Então observe que Deus, ele está criando. Primeiro, o que nós entendemos aqui é que ele cria de algo que ainda não existe. Ele chama, ele traz à existência aquilo que ainda não existe. E para abençoar o seu povo, para abençoar a igreja, Deus, ele cria até aquilo que não é criado ainda, para que possa abençoar o seu povo. Jesus, ele disse para os seus discípulos: tudo o que pedires em meu nome, eu os darei. Em outra palavra, ele diz, ainda que não exista, vai se virar alguma matéria, alguma coisa vai ser criada só para mim responder a sua oração. Porque não há nada na terra que mova o céu, a não ser uma vida de oração, a não ser uma vida de santidade. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o poder de Deus, ele criou os mundos, ele criou as eras. Onde o mundo aqui, a palavra aionas, aion significa eras sucessivas e também o seu conteúdo. A sua tradução por mundo aqui é uma sinedoque, ou seja, uma figura linguística. Isto é, o continente tomado pelo conteúdo, as eras bíblicas tomadas em um lugar de tudo aquilo que elas encerram. Deus criando do nada, ele está revelando aqui o seu poder, e assim ele vai continuando fazendo. Ele faz criando no primeiro dia e continua criando no segundo dia. Observamos que ele traz à existência aquilo que não existe. Em um texto de Isaías diz assim: antes ainda que houvesse dia, eu sou, ou eu era, eu sou, eu já existia. Não há quem possa fazer alguém escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ele diz que, a Bíblia diz que ele cria do nada aquilo que não existe. Hebreus diz que ele sustenta o universo pela força do seu poder, e pelo poder da sua palavra, ele traz à existência aquilo que não existe, porque Deus é poderoso. E o que é interessante também, é que Deus, ele cria cada coisa em seu tempo, mas antes a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, ele se movia sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Observe que no versículo, você tiver com sua Bíblia aberta aí, no versículo 2, diz assim, ó: e a terra estava em algumas consequências aqui. A primeira, sem forma. Segunda, e vazia. Terceira, e havia trevas sobre a face, quarto, do abismo. Então essa terra, ela estava sem forma. Segunda, ela estava vazia. Terceira, ela estava em trevas. E quarta, ela estava em abismo. Essa terra aqui, eu vejo também, para aplicar essa palavra para nós, é que essa terra, ela representa a mim e representa a você. Representa a sua vida antes de Deus estar operando e trabalhando e habitando na sua vida. Porque antes que Deus habitasse em você através do Espírito Santo,
você estava sem forma, você estava um caos, você estava vazio, você estava em trevas e você estava em abismo. É os 4 estágios principais do homem sem Deus: sem forma, vazio, em trevas e em abismo, porque o destino era o abismo. Só que Deus olha para nós, Deus olha com seu olhar misericordioso, e o Espírito Santo, aleluia, ele sobrevoava, ele já estava mirando você, ele já estava olhando você, e ele move-se sobre a sua vida. E quando você nasce de novo, é uma obra do Espírito Santo. O que é interessante é que o escritor, ele traz a figura aqui como se fosse de uma ave. Ele traz aqui dizendo que ele estava se movendo. E essa palavra se mover no hebraico é merahefet. Merahefet ou merahafet é a ideia de uma ave sobre o seu ninho, chocando ovos para que venha nascer os filhotes. Então era como se a criação estivesse em volta assim numa parte imagine um globo terra, como um grande ovo para ser chocado. Era isso. É isso que ele está trazendo a ideia. E o Espírito Santo como uma ave sobrevoando ali, preservando a criação e conservando a criação. Porque a Bíblia diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então ele está trazendo essa figura, essa nova criação, essa criação da terra, que estava sem forma, que estava um caos, que estava vazia, que estava em trevas e que estava em abismo, e o Espírito está ali, mas Deus começa a falar e diz: haja luz, e houve luz. Deus vai criar no princípio, Deus vai criar pelo seu poder. No princípio, Deus, olha o que ele está dizendo. No princípio, Deus. O que é que esta afirmativa Moisés está falando para nós? Porque é muito vasto documentos escriturísticos, bíblicos e extrabíblicos, que nos mostram que foi Moisés que escreveu esses primeiros 5 livros da Bíblia, 5 livros primeiros do Antigo Testamento. Ele está dizendo: no princípio Deus. Isto está negando o ateísmo com a sua doutrina de que não existe Deus. A Bíblia está dizendo: no princípio Deus. Deus estava lá, Ele é, Ele era e Ele sempre será. O autor Hebreus, ele disse assim: Deus é hoje, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é um ser eterno, meus irmãos. Ele não teve princípio e nem terá fim. Ele diz assim: Deus é ontem. Se eu fosse falar numa linguajar português normal, eu diria: Deus foi ontem. Mas observe lá no texto de Hebreus, eu não estou lembrado exatamente o capítulo, se alguém pesquisar, veja aí. Mas ele não diz Deus foi, ele diz Deus é ontem, hoje e será eternamente. Deus não foi, Deus é. Deus não foi. Quem foi, foi Mussolini. Quem foi, foi Hitler. Quem foi esses líderes aí. Quem foi John Lennon. Quem foi esses homens que já passaram. Quem foi esses homens que já morreram lá atrás. Quem foi Faraó. Quem foi Herodes. Quem foi Assuero. Quem foi Amã. Mas a Bíblia diz que Deus não foi. Deus é e será eternamente. Aleluia. No princípio Deus, negando o ateísmo com a sua doutrina de que não existe Deus. Existe sim. No princípio Deus, nega o politeísmo com a sua doutrina de existência de muitos deuses. Embora seja a palavra Elohim que esteja aqui, no original, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Essa palavra Elohim, ela tem várias conotações. Dentro do contexto hebraico, Elohim significa juízes, Elohim significa chefes, Elohim significa deuses no plural, porque geralmente quando você vê uma palavra com essa expressão final, im, ela sempre vai ser plural. Elohim, maim, águas. Mas quando Shamaim, céus, no plural.
Mas quando você observa aqui, não pode ser deuses, muitos deuses, porque o que vai dizer é o contexto. E o contexto está trazendo aqui o verbo. E o verbo é singular. Porque o verbo não está dizendo no princípio criaram deuses. Ele está dizendo no princípio criou Deus. Este aqui está Elohim e criou, que é Bara, não Baraim, mas Bara no singular, porque ele está apontando o grau majestático de Deus. E embora os homens queiram dizer que é Elohim, mas não é uma como é que se diz? Plural de deuses. Ele é um Deus plural em pessoas, mas é um único Deus. Quando as pessoas, às vezes, ela confunde a questão da trindade ou da triunidade, elas pensam que são 3 deuses, mas não é. São 3 pessoas. A essência. Se eu pegar aqui uma jarra de suco de laranja e eu colocar 3 copos aqui e dividir esses 3 copos de suco de laranja, vai ter 3 copos, mas o suco é da mesma laranja. Então é a triunidade, as 3 pessoas, não é plural de Deus, é plural de pessoas, mas o único Deus, o único Espírito que opera tudo em todos. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Eu vou melhorar mais, acho que está aprofundando demais aí o negócio. Mas quem está gostando diz amém. No princípio criou Deus. Olha só, nega o ateísmo, que não existe Deus. No princípio criou Deus, nega o politeísmo, que existe vários deuses. Mas ele diz, no princípio criou Deus, nega também o fatalismo, com a sua doutrina do acaso, da coincidência. Também nega aqui a evolução, com a sua doutrina da transformação da espécie, que diz, não, primeiro você foi uma ameba, depois foi evoluindo não sei para quê, aí depois evoluiu não sei quem, aí depois veio para o Homo erectus, aí depois para o Homo sapiens, depois veio um macaco, sei lá, um chimpanzé, e vai evoluindo. Não aconteceu assim, Charles Darwin. Aconteceu o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Então disse, haja luz, e ele foi criando, porque ele não tem prazer no vazio, tem que preencher. E ele fez o homem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nega o panteísmo, com a sua doutrina de que Deus e a criação são idênticos. Tem gente que acha que Deus é a natureza. A gente falou até sobre isso aqui um pouco ontem, no curso de teologia. Revelação natural e a revelação especial. Para você saber, você tem que fazer o curso. Tem gente que pensa que Deus é o sol. Há várias religiões que adoram o sol, adoram a chuva, tudo é um Deus para eles, que é o panteísmo. Mas não, esse Deus, ele não é o sol e nem é o céu e nem a terra. Esse Deus cria o céu, cria o sol e cria a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. Isto nega o materialismo, irmão, com o seu falso ensino da eternidade da matéria. A eternidade não é a criação material que ele fez, a eternidade é o Criador, ele que é eterno. Então, só neste versículo aqui, eu não saí nem do primeiro versículo, nós vimos já deitando por terra ateísmo, politeísmo, fatalismo, evolucionismo, panteísmo e materialismo. Você não crê na Bíblia se você não quiser. É a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quando Deus vai criar, primeiro ele traz à existência aquilo que não existe. Segundo, ele coloca cada coisa ao seu tempo. E ele olha, ele observa, e até o Espírito se mover, Deus não falou nada ainda. Mas quando o Espírito se move, a Bíblia diz assim, e disse Deus. Deus começa a falar. Porque nós temos um Deus que fala.
que diz. A Bíblia diz, quem são os ídolos dele? Salmo 115. São ídolos mortos. Quem são os ídolos das nações, daqueles que não conhecem a Deus? Tem boca, mas não. Tem boca, mas não. Mas o nosso Deus fala. E disse Deus. Ele falou. Eu glorifico a Deus porque Ele fala. Porque Ele diz. E Ele fala através da sua palavra. Ele está falando esta noite conosco. Ele faz cada coisa ao seu tempo, irmão. Deus podia, né? Chegar e dizer assim, aconteça logo tudo aqui de uma vez. Mas Ele diz, primeiro o céu aqui, ó. Primeiro as coisas de cima aqui. Aí depois primeiro as coisas de baixo. Criar as estrelas em cima. Vamos criar aqui os animais, as coisas de baixo. Vamos criar o sol, a lua em cima. Aí vem para baixo. Bota aqui os peixes. Aí depois lá de cima. É uma gangorra. Ele vai primeiro dia as coisas de cima, segundo dia as coisas de baixo, terceiro dia as coisas de cima, quarto dia as coisas de baixo. Aí ele vai criando, vai criando. No quinto dia, aí é no sexto dia que ele cria o homem. Aí ele disse, bom, se eu criar o homem só com a matéria de cima, o universo vai ficar com uma gangorra pensa para cima. Se eu criar ele só com a matéria de baixo, vai ficar a gangorra pensa para baixo. Então eu vou colocar ele como ponto de equilíbrio. Ele vem, faz o barro e sopra Neshama, a essência de Deus. Matéria de baixo, matéria de cima, matéria do céu e matéria da terra. Essência do céu. Glória a Deus. Então, ele cria cada coisa a seu tempo. E muitas vezes nós estamos querendo as coisas ao mesmo tempo. Tudo tem um tempo, irmão. Ele colocou o sol e disse assim, o sol ele vai cronometrar aqui o dia. Ele vai governar o dia. Porque Deus ele trabalha com governo. Depois ele coloca o menor, o luzeiro menor que é a lua, para governar a noite. Luzeiro maior e luzeiro menor, a Bíblia diz. Não importa se é maior ou se é menor, com Deus todos vão governar, todos dois. Ninguém discrimina o outro, porque Deus, ele cria cada coisa a seu tempo, cada um no seu quadrado e cada um na sua chamada. Deus não é perfeito, irmão? Olha para o teu irmão e diz, não se preocupe, irmão. Vai acontecer, olha, você está profetizando, viu? Olhe firme para ele. Eu não sou muito de ficar, olha para o teu irmão, mas olhe firme para ele, seja boca profética essa noite. Fica tranquilo, irmão ou irmã. Cada coisa vai acontecer no seu tempo. No seu tempo. No seu... Oh, aleluia! Fica tranquilo, Joe. Cada coisa vai acontecer no seu tempo. Deus, ele chega na hora certa. Tem dia assim, Deus escreve certo por linha torta. Deus não é nem Zanoi, mas nem... Não, irmão. Ele escreve certo por linha certa, irmão. Ele nem chega atrasado e nem adianta. Ele chega na hora certa. Glória a Deus. Terceiro, Deus, ele não tem prazer no vazio. Olha o versículo 21. Não, 27, eu acho que é o 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus abençoou, e lhe disse, frutificai, multiplicai, e enchei a terra. Olha só, enchei a terra. Mas já eu volto para isso aqui, deixa eu ver só um negócio aqui. A Bíblia diz que existia trevas. Deus viu aquelas trevas. E a primeira coisa que Deus fez que Deus operou, foi dissipar as trevas. Trevas, acho que é a ciência que diz que trevas não existe. O que existe é a ausência de luz. Então, se estava tendo trevas ali, é porque não tinha luz. E quando Deus chega, a ação de Deus foi dissipar toda as trevas. Ele disse, haja luz. Ele dissipa toda a treva da nossa vida.
Gênesis 1 e 4, a Bíblia diz que Deus viu. Deus viu. Versículo 10, lá no final diz, e viu Deus. Versículo 12, no finalzinho diz, e viu Deus. No versículo 21, lá no finalzinho do versículo diz, e viu Deus. Porque Deus ele vê. Deus ele fala e Deus ele vê. Deus observa, Deus inspeciona. Então nós temos o Deus que fala. Os ídolos deles têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê. Mas os olhos dele, a Bíblia diz que são como tocha de fogo. Salmo 101 diz que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra, para que andem comigo no caminho reto. Observe isto. A Bíblia diz que Deus viu quando Sara estava despedindo Agar no meio do deserto, com o menino Ismael, com apenas um pedaço de pão e uma água dentro de um odre. E quando acabou o odre e a água do odre e o pão, Deus estava observando de longe, o menino chorou, e a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino e foi em direção de Agar, e disse: Agar, para onde tu vais? Eu não sei para onde eu estou indo, eu estou saindo errante no deserto, porque a minha senhora me expulsou de casa. Ele disse: volte e diga para Abraão que eu vou fazer deste menino uma grande nação. Deus veio. Até aquele não é mais, Deus te viu quando você bateu na porta, bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Deus viu quando Ana estava chorando. O sacerdote olhou só para o que ela estava balbuciando ali, não entendeu, mas Deus viu ela ali naquela situação. Deus viu quando Sara, de trás da cortina da tenda, riu quando Deus falou a promessa. Deus disse para Abraão: Abraão, teu nome não é Abrão mais, é Abraão, porque Abrão significa pai exaltado, bem alto. Deus não gosta de ninguém exaltado. A Bíblia diz que o soberbo Deus abate, mas o humilde ele dá graça. Então ele diz, e Abraão diz: como é que Abraão significa pai de uma multidão? Sou pai de quem? Deu um menino na tenda, 100 anos já. Aí quem olhava para Abraão, e Abraão dizia assim: meu nome já mudou, Deus mudou meu nome, eu me encontrei com ele. Foi. Ele mandou sair da terra da parentela, de perto de todo mundo, porque eu vou para uma terra que ele vai me mostrar, e o meu nome é Abraão, porque eu sou pai de multidão. Cadê os meninos correndo no meio da casa? Não tem nenhum. Está doido, é Abraão? Aí quando o anjo diz só para Abraão essa promessa, aí eles moravam em tenda, eles eram peregrinos, nômades. Aí a tenda era separada por cortina assim. Aí tinha os compartimentos. Aí talvez Sara lá na cozinha, atrás das cortinas, foi no cantinho assim. Show graça. Foi. Aí Deus disse assim: Sara, se fosse um anjo nordestino, né? O pensamento é de Naélico. Disse: essa Sara é gaiata, achando graça aí. Ele diz lá de dentro: por que tu riu, Sara? Aí Sara: eu vi que tu está rindo aí. Eu não ri não. Riu. E porque você riu, o menino vai nascer e o nome do menino vai ser risada. O nome do menino vai ser sorriso. O nome dele é Isaac. Tem até um Isaac aqui. Porque Deus vê, irmão. Não adianta você estar de trás de parede, se está de trás de cortina, se está de trás de porta. Ele está vendo, ele está vendo, ele está vendo. Às vezes que você está trabalhando, é humilhado pelo patrão, pela patroa, por alguém que trabalha com você. Você entra no banheiro e chora ali que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Às vezes que você está dentro de casa, passando por uma luta, por uma tribulação, aí você está no quarto, o marido não vê, o pai não vê, a mãe não vê, os irmãos não vê, os filhos não vê, você ali chorando, mas Ele está com os olhos em cima de você, contemplando, olhando, inspecionando, e Ele está te assistindo, e está dizendo: te aquieta cada coisa no seu tempo. Aleluia! Deus dissipou as trevas, Deus viu. Tem muitas lições aqui, irmão, nesse texto. A Bíblia também diz que Deus, Ele faz
separação. Olha o que diz aí, no versículo 4. Quem está aí, dá só um glória a Deus aí, irmão. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus o quê? Fez Deus o quê, irmão? Bem forte. Separação, diga. Entre o quê? Luz e treva não se mistura. Ei, irmão, luz e treva não se mistura, não. Santo e profano não se mistura, não. Mundo e igreja não se mistura, não. Vou mais. Crente e incrédulo não se mistura, não dá certo a luz com as trevas, são julgos desigual. Não junte aquilo que Deus separou. Tem um texto que diz assim, ó, aquilo que Deus juntou, não separe o homem, mas também aquilo que Deus separou, não tente juntar, não. Porque ele fez separação entre luz e treva. E tem muita gente querendo misturar luz com treva e está se dando mal, porque não conhece esse texto da Bíblia. Se conhece, faz de conta que não conhece, porque está dizendo que ele separou. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E haja o quê? Olha, haja o quê? Entre águas e águas. Tem gente querendo separar, juntar água boa com água ruim. Olha o que ele diz, ó. Olha só. 7. E fez Deus a expansão. E fez o quê? Entre que estavam e as águas que estavam, água de cima e água de baixo. Tem muita água de baixo que quer ir para cima, mas é de baixo. E tem muita água de cima que está indo para baixo, mas é de cima. Deus fez separação, irmão. Porque a água de cima é mais limpa. A água de baixo é cheia de lama. E se ele resolver tirar a água de baixo para ir para cima, sobe a água, mas não sobe a lama. Está entendendo? Tem gente que é água suja. E que está indo para o lado das águas limpas. Mas para ir tem que ser água limpa. Tem gente que é água limpa e está querendo ir para a água suja, vai ficar barrento. Não una aquilo que Deus separou. Observe que também, estou terminando, viu? Deus, Ele não gosta das coisas misturadas. Deus, Ele não gosta de confusão. Não tem confusão nas coisas de Deus. As coisas que Deus fazem é clara. Presta, não presta. Céu, inferno. Para cima, para baixo. Ovelha, bode. Profano, santo. Justo, ímpio. Árvore boa, árvore má. Fruto bom, fruto má. Caminho largo, caminho estreito. Casa na rocha, casa na areia. Construtor ímpio, tolo e construtor sábio. Jesus é assim. Ele não mistura as coisas e não dá confusão para ninguém. Ele não confunde. Vamos lá. Gênesis 1:5 diz que Deus chamou a luz de dia. Ele definiu. As coisas de Deus são claras, são conhecidas. Ele chama a luz de dia. É claro. Tem até um texto que Jesus diz que nada ficará oculto que não venha a ser revelado. Que nós temos que ser o quê? Trevas do mundo, oculto, é isso? Luz do mundo e sal da terra. Então, tem muitas coisas que são dia sem noite. Gênesis 1:7 diz, Deus fez aí é barar, como eu já falei. É fazer daquilo que já existe. Por exemplo, fazer.
Se você acender uma luz, você não está criando, você está fazendo. Porque a luz ela já existe, você só vai acionar para ela acender. Se você for fazer uma mesa de madeira, você vai fazer a mesa, mas de uma matéria que já existe, que é a madeira, certo? E quando ele é para fazer, Deus usa uma matéria já existente. Mas quando ele fala que vai criar, aí é de algo que já não existe. Aí ele traz a existência. E nós temos a separação desses dois verbos, lá em Isaías, por favor, Isaías 43, versículo 7. Para mim acelerar aqui e já terminar. Olha só, Isaías 43, eu acho que é o versículo 7. Aleluia. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei. Primeiro, aos que criei para minha glória, verbo criar. E depois, eu os formei, não é isso? Terminou? Sim, eu os fiz. Eu os fiz. O texto aí da corrigida tem eu os formei. E aqui tem o sentido de recompor. O sentido de recompor. Lá em Salmo 19, verso 7, diz que a lei do Senhor, ela é boa e restaura a alma. Em outro texto diz, e refrigera a alma. Essa expressão refrigera, restaurar, é recompor. Não é a questão de completar. Mas não é a questão de completar aquilo que é incompleto. É completar no sentido de ser perfeito. Ele está dizendo que a palavra de Deus é perfeita. Aleluia. Então observa aqui que ele fez essa recriação, ele restaura, e Deus trabalha, e ele sabe trabalhar. A pergunta é, e nós? Estamos trabalhando para o Senhor? Estamos trabalhando nas coisas do Senhor? Estamos trabalhando na obra do Senhor? A Bíblia diz que trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite enquanto não podes trabalhar. Jesus estava pregando tanto sobre Paulo, Jesus estava falando aqui do seu ministério. Ele estava dizendo, eu trabalho enquanto é dia, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, mas vem a noite que não se pode trabalhar. O que é que ele estava dizendo com essa figura aqui? Ele está dizendo sobre o dia. O que é que ele estava dizendo sobre a noite? Ele está dizendo, eu tenho um chamado a cumprir, eu tenho um período de ministério para me trabalhar, e daqui a pouco vai chegar a noite é perseguição, a noite é treva. Ele estava falando da sua morte, porque quando ele está sentado com os discípulos, lá em João, já perto dele ir para o Getsemane, a Bíblia diz que ele está repartindo o pão, e ele diz para Judas, está aqui Judas, o teu pedaço. Ele honra Judas, porque João pergunta, quem é que vai te negar, quem é que vai te trair? Diz, aquele que eu der o pedaço de pão molhado no vinho. E essa expressão aqui, baptizo, que é da palavra batismo. Batismo é mergulhar. Ele mergulhava um pedaço de pão. Alguém que tinha aqui o anfitrião da casa, ele repartia o pão, e aquele amigo, aquela pessoa a quem ele queria honrar, ele dava o pedaço de pão molhado. Então todos sabiam, esse aí tem a confiança, esse aí tem o sentimento de afeto, ele é amigo e ele está honrando na frente dos outros. Então ele dá a Judas. Ele está dizendo, Judas, vai acontecer, mas não precisa ser você. Então a Bíblia diz que Judas sai, o Satanás enche o coração de Judas e ele sai. A Bíblia diz, e era já noite. Quando Jesus está no Getsemane, que ele diz para os discípulos orarem, para não caírem em tentação, vigiem e orem.
Aí ele vem de novo, segunda vez, eles estão dormindo, terceira vez, eles querem ensaiar uma oração, se levanta assim, atordoado, e quer se ajoelhar, diz, não dá mais tempo não, vamos, porque a hora é chegada, já é chegada a hora da escuridão. Então ele está dizendo, enquanto você está aí, enquanto você está podendo, enquanto você tem vigor, enquanto você tem força, vai trabalhando para Jesus, vai fazendo a obra, porque vai ter tempo que vai chegar a treva, vai ter tempo que vai chegar a perseguição. Ele está dando também um anúncio até para os discípulos, olha, vai ter perseguição, viu? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Malaquias diz que não ficará raiz e nem ramos. Ele estava dizendo que o dia estava chegando em que aqueles romanos, os homens liderados pelo general Tito, ia invadir Jerusalém e não ia dar mais para eles fazer nada, iam ser mortos, iam ser apedrejados, iam ser cerrados ao meio, lançados nas fogueiras. Ele diz, trabalhe, trabalhe e trabalhe, porque daqui a pouco vai chegar a noite e vocês não vão poder trabalhar. No final aqui, para mim terminar, a Bíblia diz que Deus, Ele não só separa, mas Ele também junta. Olha o versículo 9, irmão. E disse Deus, agora ele fala, ó, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Ele não juntou as duas águas, ele juntou a que estava no céu assim num lugar, e a porção seca apareceu. A Bíblia diz que ele ajunta. A Bíblia diz que ele não desune, ele separa um elemento do outro, mas ele não traz desunião, porque ele também junta. Observe essas lições da criação. A desunião, ela traz muitas consequências, porque Deus, ele uniu. O que ele uniu, ninguém. Gênesis 1, 11 a 12, a Bíblia fala também de frutificação, como eu falei, reprodução, frutificação. Ele vai dizendo, segundo a sua espécie. Ele diz assim, as árvores frutíferas, sementes e tal, aí verde, erva verde, aí depois a árvore cresce. Jesus disse que primeiro a erva, primeiro o grão, depois a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. É um estágio. E ele diz aqui também, olha o versículo 11, e disse Deus, produza a terra erva verde, primeiro, depois erva que dê semente, segundo, depois árvore frutífera, depois que dê fruto segundo a sua espécie. Então ele está falando dos estágios aí. Ele fala da erva verde, aí depois essa erva vai produzir e vai frutificar. Ela vai dar frutos. Ele fala de frutificação, o que é segundo a sua espécie, ou seja, é evitar o egoísmo, de que você só quer produzir alguma coisa para si. Você vai produzir para multiplicar e não para reter. Quando há uma bênção, irmão, você também distribui essa bênção, porque se você reter, não vai ser bênção, vai ser apenas uma conquista particular sua. Mas ele está falando para evitar seu egoísmo e o parasitismo, porque frutificação não é parasitismo. O que é parasitismo? O que é um parasita? Parasita é aquele que chega no caule da árvore, na raiz da árvore, suga toda a seiva da árvore, e ele puxa a vida da árvore. Morre a árvore, morre o parasita também, porque ele se alimenta da árvore. Então isso não é frutificação, isto é parasitismo. Também ele está dizendo que não é algo estéril. O crente não tem que ser egoísta e nem tem que ser parasita, nem tem que ser estéril. Estéril é aquele que não produz nada. Jesus disse que ele era a videira verdadeira e o Pai era o agricultor, e aquele que está nele dá fruto, produz fruto. O que produz fruto é limpo para que dê mais fruto ainda, e o que não produz fruto o Pai corta e lança fora. Deus, ele estabelece, Deus coloca,
Deus pôs, versículo 17, olha aí, versículo 17, que ainda está aí, dá glória a Deus, irmão. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra. Olha só essa primeira expressão, Deus pôs, Deus estabelece, Deus coloca. Eu vou dizer, Deus coloca, mas também Deus coloca, mas também Ele tira. Então Ele está aqui colocando, Ele está pondo, Ele está estabelecendo. Gênesis 1, 22, olha o que diz 1, 22. E Deus os abençoou. Olha o 1, 28. O que é que diz aí o 28? E Deus os abençoou. A bondade de Deus. Fica de pé. A graça de Deus. A primeira bênção aqui é a bênção para a criação. A segunda bênção que Ele abençoou novamente, e Deus abençoa continuamente. Ele fala para a bênção da natureza e depois a bênção do homem. Quando Ele cria as coisas, os vegetais, os animais, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Quando Ele cria ali, depois que Ele cria o homem, a Bíblia diz, e viu Deus que não era bom, era muito bom. Ele abençoa, aleluia. Então Ele abençoa novamente. Deus abençoa a sua obra, Deus abençoa a sua criação, Ele abençoa continuamente, porque Deus, Ele tem prazer, irmão, em abençoar. E esta segunda bênção de Deus foi para o primeiro casal, foi para a primeira família. E eu quero pegar esse texto aqui, na direção do Espírito Santo, e dizer que Deus está abençoando a sua casa, que Deus está abençoando a sua família, Deus está abençoando o alimento que é posto na sua mesa, está abençoando a sua parentela, a sua esposa, o seu esposo, a sua descendência. Deus os abençoou, Deus dá a sua bênção, Ele abençoa continuamente, porque o nosso Deus, Ele tem prazer em abençoar. Que daria eu a Deus pelos grandes benefícios que Tu me tens feito? Louvai, ó minha alma, ao Senhor, bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. E não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Ele está dizendo, não se esqueça das tuas bênçãos, porque Deus é um Deus de bênçãos, Deus é um Deus de coisas boas, Deus é um Deus bom que doa coisas boas para os seus filhos. Mas, irmão, eu não poderia encerrar essa mensagem, esse estudo bíblico, uma pregação, sei lá, essa meditação, sem falar a última coisa, de várias coisas que eu falei aqui, é que Gênesis 2:2, nós somos até lá, a Bíblia diz assim, os céus e a terra, e todos os seus exércitos foram acabados. O que significa isso? Significa que Deus acabou aquilo que Ele começou. Ele acabou a sua obra, ou seja, Deus completou a sua obra. Deus não deixa nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Muitas vezes a gente começa uma coisa, aí acaba o dinheiro, aí fica lá pela metade, aí depois aparecem outras coisas. Às vezes a gente começa uma coisa, uma empolgação medonha, aí a gente diz assim, alguém chega assim, pastor, eu vou fazer isso, pastor e tal, pô, bora meu filho, bora. Aí depois, pronto, cadê ele? Não vem mais para os cultos, acabou-se, sumiu no meio do mundo, não completa aquilo que ele começou. Deus não é o homem que fala uma coisa de manhã e não sustenta aquela mesma coisa de pé. Não, Ele está dizendo que Ele acabou a sua
sua obra. É por isso que Paulo diz que é aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, é fiel para terminá-la. Aleluia, glorifique a Deus por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui na tua presença, para ser, Senhor, cheio de ti, da tua presença, da tua palavra, dos teus conselhos. Oh Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos. Fica com o teu povo, abençoa o teu povo, dá uma noite de tranquilidade, nos leva em paz para os nossos lares, debaixo da tua boa mão. Fica conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Entendeu a palavra aí? Lembrando aos irmãos que amanhã, a partir das 10 da noite, estaremos aqui para a nossa vigília, tá bom? Última vigília do ano. Venha orar, venha buscar a Deus. Tem aviso aqui. Sábado, reunião da mídia, 3 horas da tarde. A vigília, 10 horas. E domingo, culto de louvor e adoração, às 6h30. Dia 18 será o sorteio do amigo secreto, viu? Procura a irmã Girlene. Se você ainda não deu presente, é a partir de R$30. Dia 26 é a nossa confraternização e também do amigo secreto. E eu vou fazer aquela gincanazinha que eu faço, né? Eu faço as perguntas devido a 2 equipes e de tudo que eu preguei em 2022, as perguntas vão fazer parte, todas as mensagens. Aí quem responder vai ganhando ponto, né? É bom isso aí. Tem uns irmãos aí que são competitivos. Amém? Vamos para casa? Tem mais algum aviso? Tudo ok? Não esqueça do quilo do amor, tá bom? E a minha esposa não pôde estar aqui hoje porque o Ariel, ele está um pouco doente, enfermo. Só ontem ele, pela madrugada, ele vomitou 2 vezes, está tossindo. Mas ele já estava bem melhor quando eu saí, mas está tossindo ainda. Então ore pelo Lucas Ariel. Amém? Pela irmã Micaela. Faça assim para receber a sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E só aquele que crê como eu creio, diga-se comigo, amém! Lembrando os irmãos que a inscrição do curso de teologia está aberta, viu?